Olá, eu sou a Cássia, instrutora de anatomia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Ative o sininho para mais notificações. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais. Hoje trarei a vocês um resumo do sistema digestivo ou sistema digestório. O sistema digestivo ou digestório também é conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem o objetivo de ajudar na absorção de nutrientes. Tudo o que acontece por meio de processo mecânico e químico. Então, aí está uma imagem para vocês poderem ver quais são os órgãos, ok? Os componentes do nosso sistema digestivo, que se divide em duas partes. Uma delas é o tubo digestivo, propriamente dito, antes conhecido como tubo digestório. Ele se divide em três partes: alto, baixo e médio. A outra parte corresponde a órgãos anexos, ou seja, que não tem aquela função, mas que a auxiliam. Vamos ver então o quadro. O tubo digestivo alto, ele compõe a boca, faringe e esôfago. O tubo médio, o estômago e intestino delgado. O tubo digestivo baixo é o intestino grosso. E os órgãos anexos são glândulas salivares, dentes, línguas, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Eis aí o digestivo alto. Órgãos e anexos do trato digestório alto. O tubo digestório alto é formado pela boca, faringe e esôfago. Então, conheça a seguir mais detalhes de cada um. A boca. A boca é o local onde se inicia a digestão. A boca é a porta de entrada dos alimentos do tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade forrada por uma mucosa, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzido pelas glândulas salivares, que ficam embaixo da língua. Na boca ocorre a mastigação, que corresponde ao primeiro movimento, que é o movimento mecânico. E ela acontece com os dentes e a língua. Em um segundo momento, entra em ação a atividade enzimática da pitialina, que é a amilase salivar. Ela atua sobre o amido encontrado na batata, farinha de trigo, arroz e transforma em moléculas menores de maltose. Então, a saliva é onde começa a deglutação, tá? Onde começa a digestão. E a saliva, ela tem por função digerir o amido. Olha aí. A faringe. A faringe é o órgão que faz a ligação entre o sistema digestório e o respiratório. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca através do istmo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento, depois de mastigado, percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório e sistema respiratório. No processo de deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento para o esôfago. A penetração do alimento nas vias respiratórias é impedida pela ação da epiglote, que se fecha o orifício de comunicação com a laringe, ou seja, a epiglote, então, serve como uma portinha. Olha aí, o esôfago. Movimentos peristálticos do esôfago. O esôfago é um conduto musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo. É por meio de ondas de contrações, conhecidas como peristaltismo ou movimentos peristálticos. O conduto musculoso vai se espremendo os alimentos e levando-os em direção ao esôfago. O tubo digestório médio. Bom, o tubo digestório médio ele é formado pelo estômago e intestino delgado.
se divide em duodeno, jejuno e ilho. Conheça agora o estômago. Um estômago sadio e um estômago com úlcera. O estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, sendo responsável pela digestão das proteínas. A entrada do órgão recebe o nome de cárdia, porque fica muito próximo ao coração, separada somente pelo diafragma. Ele possui uma pequena curvatura superior e uma grande curvatura inferior. A parte mais dilatada recebe o nome de região fúndica, enquanto a parte final, região estreita, recebe o nome de piloro. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa uma produção de ácido clorídrico no estômago. Contudo, é somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Este suco é uma solução aquosa composta por água, sais, enzimas e ácido clorídrico. A mucosa gástrica é coberta por uma camada de muco que protege de agressões do suco gástrico, uma vez que ele é super corrosivo. Por isso, quando ocorre o desequilíbrio na proteção, o resultado é uma inflamação na mucosa, que é a gastrite, e o surgimento de feridas, que são as úlceras. A pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico e é regulada pela ação de um hormônio chamado gastrina. A gastrina ela é produzida no próprio estômago, no momento em que as moléculas de proteína dos alimentos entram em contato com a parede do órgão. Assim, a pepsina quebra as moléculas grandes de proteína e as transforma em moléculas menores. Estas são as proteoses e peptonas. Por fim, o estômago, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas e nesse processo o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloro, que se abre e fecha, permitindo que em pequenas porções o quimo, que agora é uma massa espumosa, chegue ao intestino delgado. Então aqui está o intestino delgado. Os órgãos anexos que participam do processo digestivo no intestino. O intestino delgado, ele é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções, que são pelinhos, tá? Está localizado entre o estômago e o intestino grosso e tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isto dá origem a moléculas pequenas e solúveis, por exemplo, a glicose, aminoácidos, glicerol e etc. O intestino delgado está dividido em três porções, o duodeno, o jejuno e o ilho. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado a receber o quimo, que vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante a mucosa duodenal. Logo em seguida, o quimo é banhado pela bile. A bile ela serve como um detergente que vai limpar essa enzima do suco gástrico para que esse quimo possa dar prosseguimento na digestão sem ferir o nosso intestino. Tá? A bile ela é secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, contendo bicarbonato de sódio e sais biliares, que emulsificam os lipídios, fragmentando suas gotas em milhares de microgotículas, que foi o que eu acabei de dizer. Além disso, o quimo recebe também o suco pancreático, produzido no pâncreas. Ele contém enzimas, água e grande quantidade de bicarbonato de sódio, pois dessa forma favorece a neutralização do quimo, ou seja, tirando em meados, o que realmente elimina o suco gástrico é o bicarbonato de sódio, entre outros. Assim, em pouco tempo, a papa alimentar do duodeno vai se tornando alcalina e gerando condições necessárias para que possa percorrer a digestão intestinal. Já o jejuno e o ilho são considerados a parte do intestino delgado onde o trânsito do bolo alimentar é bem rápido,
fica a maior parte do tempo vazia durante o processo digestivo. E por fim, ao longo do intestino delgado, depois de todos os nutrientes foram absorvidos, sobra a pasta grossa formada por detritos não assimilados e com bactérias. Essa pasta é fermentada e segue para o intestino grosso. O tubo digestivo baixo. O tubo digestivo baixo é formado pelo intestino grosso, que possui os seguintes componentes: o seco, cólon ascendente, transverso, descendente e a curva de sigmoide e o reto. Eis aí o intestino grosso. O intestino grosso é o último órgão que atua no sistema digestório. O intestino grosso mede cerca de 1,5 m de comprimento e 6 de diâmetro. É localizado, é o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto a das secretadas pela digestão, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos, tá? Então a água, quando a gente toma água, ela não faz digestão, ela vai direto para o intestino grosso e é absorvida ali. Ele está dividido em 3 partes: o seco, o cólon, que subdivide em ascendente, transverso, descendente e a curva de sigmoide e o reto. Para facilitar a passagem do bolo fecal, as glândulas da mucosa do intestino grosso secretam um muco a fim de lubrificar o bolo fecal, facilitando seu trânsito em sua eliminação. Note que as fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passam por todo o tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa na massa fecal, sendo, portanto, importante incluir as fibras alimentares para auxiliar na formação das fezes. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar. E quem quiser participar de grupos de WhatsApp de estudo, é só entrar em contato no WhatsApp que estará na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.